te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmastes no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. A palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo de 12 a 14. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não se pise com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedaçem. Tudo quanto quereis que os outros vos faça, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e o profeta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontrarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos leva a refletir sobre a unidade. Deus enviou Abraão para uma terra distante e ele, pela fé, mesmo com as suas limitações humanas, pela fé, ele foi obediente a Deus. E com ele também acompanhou uma pessoa que tinha ali com ele um bom relacionamento, que era o Ló. Ló foi junto e eles eram da mesma família. E então, chegando, começaram a prosperar. Prosperaram muito, tiveram ouro, prata, muitos animais, muitas terras. E ali então começou a criar alguns conflitos entre Ló e Abraão. E Abraão, um homem muito santo, ele não querendo contendas, conflitos, confusões, ele achou melhor que se dividisse. E aí Ló e Abraão então falou: vamos nos dividir, você vai para uma região e eu vou para uma outra, e para evitar conflitos. E aí Abraão deu para Ló, dentro da sua bondade, prioridade para ele escolher que região que ele queria ir, para o norte ou para o sul. E aí ele escolheu porque aquela região do norte era banhada pelo Rio Jordão, e por isso então uma terra melhor,
e mais produtiva, com um clima mais favorável. E Ló, então, olhando para esse lado, né, de prosperidade, ele escolheu ir para a região norte. E Abraão foi para a sua região que restou para ele, que era a região sul, que era mais árida, né, menos produtiva, e assim por diante. Mas Ló, ele não observou que a região norte era uma região onde se localizava Sodoma, região onde as pessoas eram má, as pessoas viviam uma vida totalmente contrária às verdades de Deus. E aí então nós sabemos tudo o que aconteceu com Ló, com sua família, né? Toda aquela situação de Sodoma e Gomorra. E Abraão então prosperou e criou toda essa descendência que nós conhecemos na história. Então Ló escolheu, preferiu uma região mais produtiva, olhou mais para o econômico, e de repente aquilo não o satisfez. E Abraão, que não escolheu a melhor terra, mas escolheu o melhor caminho. Entendeu, amados? Então, não é a prosperidade que possa fazer com que as nossas escolhas, elas precisam ser escolha que muitas vezes até perdemos na questão econômica, mas ganhamos na questão de relacionamento e de amor a Deus. Então, aqui fica um exemplo, né, de que tem muitas situações de conflito que vive as famílias, que vive comunidade. Então é muito melhor as pessoas se dividirem, se separarem, para não criar conflito. O amor tem que estar sempre em primeiro lugar, o perdão em primeiro lugar, mas tem situações que é melhor estar mais distante, para que não possa ficar convivendo com os conflitos ou renovando a cada dia eles, porque tem situações que são lentas para se resolver. Então, para evitar conflito, muitas vezes precisamos até se dividir ou se separar para que as coisas possam ir caminhando. E aqui, então, no Evangelho fala que nós precisamos olhar para esse Deus, né, e oferecer para Deus tudo aquilo que temos e somos, e não as escolhas. Então, porque aqui fala, né, de não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, porque eles vão pisar, né? E quando quereis fazer tudo aquilo que você deseja que faça você, faça para os outros. Então, viver bem. As nossas buscas, olha o que aconteceu com Ló. Ele buscou as melhores terras, porque na verdade o ser humano é assim, quer prosperar, quer as coisas mais fácil. Por isso Jesus, ele deixa e nos alerta aqui hoje, falando assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. Então tem muitas coisas, amados, no mundo, muitas escolhas que nós temos, que achamos que é vantajoso, e até é mesmo para o mundo muito vantajoso, mas pode ser um caminho de perdição. Ló olhou para esse caminho de prosperidade e era um caminho de perdição. Entendeu? Assim somos nós. Então, se nós queremos realmente caminhar nesse caminho que nos leva a uma unidade com Deus, muitas vezes talvez nós precisamos escolher não aquele que vai nos levar à riqueza, mas aquele que vai nos levar ao amor, à unidade, à fraternidade, ao perdão, né? Então, viver as coisas de Deus, porque o caminho que nos conduz ao céu é um caminho apertado, a porta é estreita. E o que aqui fala, amados, que nos leva a refletir muito, e fala-se, e então poucos é os que o encontrarão. E nós estamos aqui para fazer esse encontro com Deus. Então que Deus possa nos ajudar
a viver uma fé aonde os nossos caminhos possa ser o caminho mais estreito, mas seja o caminho da verdade. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.